Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, jovens, como é que vocês estão? Que dia foi hoje? Acho que é uma frase clássica aí de todo mundo do mercado, né? Nada melhor que um dia após o outro. Ontem o dia que Filipão foi de arrasta, hoje o dia que Filipão fez história nesse mercado. Vou mostrar pra vocês, vou explicar, vou ilustrar ponto a ponto, mas antes de a gente continuar, deixa seu like. Não esquece de comentar, de compartilhar. E o principal, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, quer aprender junto com a gente ali diariamente, venha e faça parte do nosso time. Link na descrição desse vídeo, você vai ser direcionado a uma estrutura que vai te mostrar, vai te alinhar, vai te colocar no prumo para ser um operador de fato profissional. E aquele operador que vai buscar todos os dias ser disciplinado. Talvez muito dos seus erros cometidos aqui na frente da tela enquanto você está operando é aquele erro de amador, aquele erro que vai minando diariamente a sua evolução. Tá? Aí você acaba ficando naquele espiral que não sai do lugar. Então, venha comigo, venha conhecer um pouco mais do nosso trabalho, não fique de fora, não perca mais tempo e eu te espero do outro lado. Antes de mais nada, eu vou falar dos 5 minutos aqui, tá? O mercado ontem, sim, era um mercado vendedor. A minha maior expectativa nesse mercado era nessa região. Eu não sei, eu perdi as marcações aqui, eu acabei, não sei o que eu acabei fazendo. Minhas duas marcações mais cruciais aqui pro pregão era esse FVG, que era o meu ponto talvez base para justificar as minhas operações, e esse onde o mercado também deu uma travada. Felipe, mas ele tinha oportunidades? Teve, tá? Teve validação? Sim. Só que mudou tudo praticamente na abertura do mercado no dia de hoje. A abertura meio que limitou essas tentativas vendedoras. Eu já trabalhei na ponta compradora, tá? Acabei fazendo duas operações. Minha primeira operação ali junto com o pessoal e depois uma segunda operação pegando a continuidade do mercado. Meu primeiro trade foi unicamente esse daqui, tá? Posso até dizer, eu acho que eu fui um pouco mão de alface nesse pregão. Foi uma operação muito rápida, eu até postei lá no meu Instagram, tá? Uma operação que eu peguei, acho que se eu não me engano, foi 450 ou 460 pontos. Um trade bem objetivo ali, stopzinho minúsculo, tá? Considerando a base do primeiro FVG do dia. Então foi muito simples, quando o mercado abriu já manipulando, dando continuidade e validando esse FVG, a minha dificuldade foi só aguardar e encontrar onde a execução iria ser. Se você for lá no Instagram e olhar a postagem, a foto, você vai ver que minha entrada não está no CE, no Consequent Encroachment, aqui do FVG. Minha entrada está exatamente nos 50%. Até mesmo porque eu respeito muito essas ideias de correção nos 50% de uma estrutura. Então eu até coloquei aqui, claro, também tem a questão do próprio stop, tá? Você conseguir limitar ali o stop. Quanto mais próximo, mais barato a sua entrada, melhor vai ficar posicionado o seu stop. Então isso aí traz muito à tona aquilo que você está buscando. Risco, retorno. Risco baixo para um potencial bem interessante. O meu alvo final desse primeiro trade era aqui na região dessa correção aqui de cima, na faixa dos 800 pontos. Porque eu falei que eu acho que eu fui talvez um pouco precipitado. Porque meu alvo ficou nessa região, alvo técnico. O preço bateu e ficou brigado aqui. Eu falei, poxa, o pessoal avisou que tinha notícia 9.000. Eu falei, então se ele entrar uma volatilidade aqui, o preço der uma respirada para continuar subindo, eu não quero pagar para ver. É um trade muito rápido, para quem já está aqui na frente da tela todos os dias. Um trade rapidinho, 20, 25 minutos ali na frente da tela, você já pegar na faixa ali de 600 pontos, já tá bem legal, né? Então foi bem tranquilo, acabei saindo dessa operação. E não consegui enxergar um trade assim saudável, tá? Vou ser bem sincero para vocês, porque o mercado começou a subir, subir, subir. Chegou aqui nesse FVG, falei, agora tem que arrumar uma estrutura para justificar essa operação. Eu não entrei em momento nenhum na ponta vendedora, eu não estava convencido, porque o preço não perdia, em momento nenhum colocava a força contrária, mostrando para mim que a possibilidade de fato era vender. O mercado estava em super tendência. E aí foi continuar a subir. Acabou que nós encerramos ali com o pessoal a sala rapidinho, tá? E ele chegou nessa outra região. Aqui, queridos, eu não trabalhei na ponta vendedora, mas deu uma bela de uma venda. Não a venda como vocês estão acostumados. Isso aqui é uma estrutura que a gente está operando lá com o pessoal, analisando muito bem. Foi uma venda muito interessante, uma venda de confirmação dessa operação.
Por quê? Porque o preço travou e de fato o mercado conseguiu entregar uma possibilidade. Eu não trabalhei na ponta vendedora, tá? Meu dia hoje foi 100% compradores. Eu quero deixar que aqui era uma boa possibilidade de execução. Onde que foi então essa segunda operação? Foi nesse FVG, quando o mercado de fato entrega para mim a prerrogativa de rejeição de queda, mostrando a continuidade. Observe, eu vou marcar o FG dos 5 minutos. Quando eu visualizei que o FG dos 5 minutos estava travando o preço, eu consegui fazer essa marcação. Gosto muito das rejeições que o mercado faz, formando em deriva. Não tem dificuldade, você só vai analisar e aguardar. Olha o preço entregando uma queda forte, tenta o respiro, estopa todo mundo e não acelera. E logo de cara, o que o mercado faz? Novamente reverte e novamente vem testar o FVG. Mesmo aqui, entrega por 2 vezes a possibilidade. E aí não foi difícil, foi só aguardar. Você coloca sua ordem, seu stop curtinho. O meu alvo ficou exatamente aqui. É até chato quando acontece isso, tá? Não vou negar. Foram 700, porque eu coloquei aqui? Porque eu falei, isso aqui, se ele não passar direto, ele pode fazer a manipulação e fazer exatamente o que aconteceu, essa correção. Como ele não chegou de cara, eu falei, já tem uma bela operação. Eu só vou me proteger aqui e já vou sair desse trade. Foi uma belíssima, tá? Acabei nem vendo esse mercado chegar aqui no FVG. E aí tinha dado mais uma chance. E aí foi o trade que talvez seria o principal, né? O trade mais simples. Porque o mercado subiu em linha reta praticamente em 1000 pontos. E aí seria uma ótima e talvez a melhor das operações. No final das contas foi bem legal o pregão de hoje. Mas tendo paciência. Acho que a mensagem mais clássica ali, né? É você ter paciência para poder buscar essas execuções e quando elas aparecerem, você ter coragem para executar. São os pontos bem simples aqui. Quando o mercado sobe e destoa muito agressivo, igual foi no dia de hoje, eu sempre falo, eu não gosto de deixar marcações, porque fica muito suscetível. Será onde que vai ser a abertura? Onde que vai vir o gap? O que esse mercado pode fazer nesse dia do pregão de amanhã? Entregar o que pra gente? Eu tenho essa referência. Eu tenho 50%. Exatamente aqui. E aqui uma ponta de inducement. Então uma oportunidade clássica de fazer uma marcação muito saudável. Exatamente aqui para buscar uma melhor operação. Se você analisar e buscar confluências, você vai ter que nessa região aqui, você vai notar que essa região aqui está muito legal. Por quê? Porque essa região é uma troca de polaridade, porque essa região tem essa referência de liquidez e os 50%. Então, oportunidades saudáveis de você trabalhar. Eu quero ignorar ponta vendedora por enquanto. Pô, Felipe, mas eu acho que o mercado pode começar a correção. Chegou aqui nesse topo e olha só que dificuldade que o mercado está. Ótimo. Tem um cenário que muita gente gosta de trabalhar e assim, um cenário mais cauteloso, que é a formação de uma microestrutura mais a continuidade dela. Então você pode pensar numa estrutura com a confirmação de um choque mais um boss, tá? Então você precisa desse cenário. Isso daqui já é o suficiente? Não. O mercado precisa voltar, talvez formar o inducement e confirmar. Então aqui ele faz a primeira movimentação e confirma que está pronto para correção. E aí sim, no reteste você executa. Por quê? Porque você está operando um contra-tendência. O mercado está em super alta. Por que você vai ficar caçando operações sempre no contra se você pode trabalhar no a favor? Então prestem bastante atenção nisso. Ontem eu falei uma coisa aqui no dólar e foi muito interessante porque acabou acontecendo no dia de hoje, tá? Você precisa estar atento quanto a isso. Eu falei, olha, prestem atenção, o mercado está nessa referência aqui. Divergência de continuidade, de topo, que está muito difícil de acelerar. E talvez o principal, o padrão de alargamento. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu falei, prestem atenção que se ele perde essa região, pode fazer um movimento mais agressivo de continuidade. Eu até desenhei de uma forma um pouco mais cautelosa e seria também muito mais interessante, né? Imagina só, perdeu esse fundo. Se ele volta nesse FVG, olha que lindo que seria esse trade. Mas ele acabou não tendo força para voltar. Olha só a forma como o mercado trabalhou. O rompimento já confirmou aqui a troca de polaridade. Gosto muito desse tipo de operação. Não é nada fácil, tá?
mas um cenário onde o preço está em super tendência, o preço perde uma estrutura interessante, que no caso aqui, um choque. Observa que aqui você não está trabalhando contra tendência, você está trabalhando a favor. Então o mercado confirmou essa manipulação de topo e já inverteu, você já tem uma possibilidade real de oportunidade. Felipe, mas como é que eu já vou sair? Já vou sair vendendo logo de cara? Eu prefiro que não, tá? Observe o que eu vou fazer. Vou apagar tudo. Vou até mesmo ignorar o pregão de ontem, tá? Vou olhar só pro pregão de hoje. Então eu tenho o topo aqui de hoje, que é essa região, e a primeira mínima que o mercado fez. Ele corrigiu 50%, chegou muito próximo, mas não houve a correção saudável. Então, onde que eu teria feito uma marcação? Eu teria feito essa marcação do FVG? Sim, mas eu esperaria que o mercado tivesse corrigido 50%. Essa base, essa outra base, seriam pontos que seriam mais interessantes para se trabalhar. Se você desse para o gráfico de um minuto para buscar uma oportunidade, cenário do dia, eu não via um cenário saudável ali para buscar esse trade, tá? Porque você tem uma abertura muito ruim, o mercado ficou travado. Quando acelera, não corrige. Quando dá continuidade, a correção ela não é coerente. Mas se você está buscando operações dentro, porque como é que eu posso falar de uma operação que eu fiz no índice respeitando os 50% e que agora mudar por completo só porque deu certo? Eu prefiro que não seja feito dessa forma. Mas isso aqui é um gosto meu, tá? Um gosto particular, peculiar meu. Felipe, não, eu gosto já de executar. Eu vi que ele travou numa região, eu vou descer o tempo gráfico e vou procurar uma microestrutura. Aqui você tem. O mercado não chegou na sua melhor região, num ponto de interesse? Chegou. O mercado não confirmou essa microestrutura? Confirmou. O mercado não voltou retestando essa zona? Voltou. Então o que você vai fazer? Você vai procurar a sua venda e vai buscar seu alvo técnico aqui. O mercado confirmando a sua estrutura. Eu até observei, agora antes de eu entrar aqui, eu estava dando uma análise, eu até observei que aqui poderia ser um belo ponto de indução, né, para o mercado testar essa zona aqui. Olha essa trocazinha de polaridade, mas nem isso ele teve força para manipular. Quando o preço está em super tendência, muitas das vezes as correções elas são mais curtas. Ele não fica ali de sacanagem. E aí você vai ter que ser um pouco mais ousado, que seria exatamente aqui. Olha essa situação. Olha essa leitura. Olha esse cenário aqui. Olha onde o preço faz o famoso IFVG. Olha talvez aqui, para mim, analisando depois de muito buscar essa situação, uma operação muito mais coerente. Aqui você tem um trade aqui, ó. Vou buscar aqui esse risco retorno de 5, tá? Que são os 15 pontos que eu gosto de trabalhar. Não, perdão, risco retorno de 3 com stop de 5 pontos, stopzinho aqui para cima. Olha essa movimentação. Olha só a continuidade, o trabalho que você consegue fazer de uma forma muito mais saudável. É o ideal? Eu não gosto porque o mercado deveu a correção dos 50% dessa estrutura. Eu não gosto porque o mercado deveu a manipulação dessa possibilidade de topo aqui. Então você tem que ter esse conceito muito bem desenhado na sua cabeça. Felipe, mas nessa estrutura aqui ele corrigiu 50%, mas deixou uma liquidez muito indecente aqui. Então, às vezes, não é tão saudável você buscar essas operações. Por que eu estou falando às vezes? Porque muito trade paga sem essa referência clássica. Eu que não gosto mesmo de fugir muitas das vezes desse tipo de cenário. Então eu tenho uma queda, o mercado travou, não deu continuidade. Foi a mesma situação do índice. O índice chegou num topo, não acelerou. O dólar chegou no fundo e não acelerou. Prestem atenção nisso daqui. Essa deriva, meu principal ponto é aqui. Então o mercado pode fazer uma bela de uma correção para continuar a queda. E esse é o cenário mais interessante que eu tenho no pregão de amanhã. Fechou? Sem mais delongas, é simples, é objetivo e você só precisa ser disciplinado. Acredite na sua leitura, faça o que precisa ser feito. E se quiser dar um passo a mais, link na descrição desse vídeo. Preencha o formulário e venha participar junto com a gente. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!